Andrei Santos foi o cara da noite. Egnaldo fez o primeiro gol como profissional do Vasco. Raniel, artilheiro do time, marcou o dele. Mas o João Gabriel, de 9 anos, levou um cartaz para São Januário dizendo que trocava o pai, isso mesmo, o pai dele, por uma camisa do zagueiro colombiano Juan Quintero. Por quê? Ele é zagueiro e eu também jogo uma bolinha, eu também sou zagueiro. E eu também não gosto muito do meu pai, eu vou trocar ele pela camisa do Quinteiro. Pô, a gente faz de tudo por um filho e tem que escutar isso depois. João Gabriel e a família ficaram grudados no vidro com o cartaz o jogo inteiro. E foi dali que eles viram o garoto Andrei Santos abrir o placar de cabeça, logo aos 3 minutos. Santos, camisa número 8! Foi o primeiro jogo desde a demissão do técnico Maurício Souza. O auxiliar Emílio Faro comandou a equipe interinamente. Um gol logo no início era o cenário perfeito, mas a euforia da torcida vascaína quase foi interrompida. Anselmo Ramon marcou para a equipe alagoana, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. 5 minutos depois, Raniel trouxe a festa de volta para a arquibancada de São Januário. O Vasco chega com o Raniel, da entrada da área, ele bate! Gol! Raniel, camisa 9! O Raniel conduz e centroavante que define, bota no fundo do gol! No segundo tempo, o Vasco continuou melhor na partida. Raniel caiu na área reclamando de pênalti e a bola ficou com Andrei Santos. Bola sobra para o chute cruzado. O Vasco tá ampliando. Faz 3-0. De novo, Andrei Santos. Um número histórico aqui em São Januário. Usado por ídolos como Giovani e Juninho Pernambucano. A 8 vascaína agora tem novo dono, o garoto Andrei Santos, que a cada jogo vai construindo a história dele no Vasco. Foi o próprio Andrei quem pediu para trocar de número. Antes, ele jogava com a camisa 16. Vestir a camisa do Vasco já é uma responsabilidade muito grande, ainda mais a 8. Eu não encaro isso como um peso, não, eu encaro como uma honra vestir a camisa do Juninho, do Giovani, que fizeram história nesse clube. Já nos acréscimos, o Vasco fez o quarto com o Egnaldo. O primeiro gol como profissional do garoto de 17 anos, que até o ano passado jogava no futebol de várzea, do interior do Maranhão. Com a vitória, o Vasco volta para a vice-liderança da Série B. Se eu vou estar à frente, eu sei que eu vou estar em algum lugar, na frente, do lado, eu vou estar dentro do contexto, ajudando aquilo que me for solicitado para aquele momento. Não vai faltar medição de esforço para a gente estar ajudando ao Vasco nesse acesso à Série A. E lembra do João Gabriel? Ainda bem que ele não queria trocar o pai pela camisa do Andrei Santos. Essa camisa vai ser uma para o meu pai e outra para minha mãe, que sempre estiveram comigo, sempre estiveram me apoiando para alcançar meus sonhos e, graças a Deus, hoje alcancei um deles. Graças a Deus e graças a eles também. Quando acabou o jogo, o Quinteiro foi lá atender ao pedido do João Gabriel e deu a camisa para ele, mas com uma condição. Não, leva o pai para casa, porra, deixa o pai aqui, não. Então você foi salvo pelo Quinteiro. Agradeço muito essa oportunidade de voltar para casa. Eu espero que meus filhos queiram pelo menos me trocar por uma camisa do Romário, sei lá, do Roberto. Hã? Mas os meninos estão animados. O problema vai ser dividir você em 3, né? Porque no caso são 3 camisas. Não, isso é brincadeira, você querer desvalorizar o Quinteiro, né? Mas um pai, né, tá valendo um pouquinho mais. Sendo zagueiro já não é normal, né? Sendo Quinteiro, enfim. Mas foi a gente brincava aqui antes de chamar a matéria para ouvir um pouquinho mais do que foi o jogo, que no mínimo é estranho, assim. Não sei se é estranho, mas fica uma sensação aqui. O que estava acontecendo? Porque, de repente, todo mundo voltou a jogar bem? Tem 2 explicações. Podem ter acontecido 3 coisas, tá? O trabalho do Maurício não encaixou com os jogadores. Sim. Encaixou 0. Os jogadores não se encaixaram com o trabalho do Maurício. Ou seja, não se empolgaram.
Tá? E quando você não se empolga, não é uma questão de, vou fazer corpo mole. O seu trabalho vai render menos. Né? Não estou dizendo que os jogadores não estavam querendo jogar para o Maurício. Mas chegaram, não gostaram muito do trabalho e o negócio não andou. Né? A outra opção é o acaso, né? Pode ser que não seja nada disso, pode ser que aconteceu. O Vasco encaixou o jogo contra o CRB, conseguiu se desenvolver e obteve sua melhor vitória na Série B, né? Com um jogador que a gente já sabe, Sim. É realidade, o Andrei é realidade, ele é jogador da seleção sub-20 já, um liderança, ele é um jogador confirmado no profissional do Vasco, titular do Vasco. Com 18 anos. 18 anos, porque a gente vai falar do Aguinaldo que tem 17, vai fazer 18 agora. Que ontem fez o primeiro gol nos profissionais. A diferença dele para o Andrei de idade é muito pequena. O Andrei já é um jogador maduro. O Aguinaldo é um jogador em desenvolvimento. E por que é um jogador em desenvolvimento? Porque uma coisa é você fazer toda a categoria de base, como o Andrei. Outra coisa é você começar a sua vida profissional, ainda que não seja exatamente profissional, aos 17 anos, que é o caso do Aguinaldo. O Aguinaldo não jogava em clubes há menos de 6 meses. O ano passado ele não jogava. Não se dedicava... Ele estava na zona rural, no interior do Maranhão, no ano passado. Jogando pelada, jogando várzea, jogando por um par de chuteira, jogando por um jantar, um almoço, coisas assim. Sim, uma história muito, muito legal do Aguinaldo, que justifica o choro dele, a gente vai falar disso daqui a pouco, das lágrimas dele no gol, de estar muito emocionado, porque agora sim ele tem uma carreira de jogador de futebol, né? Ele agora está se dedicando a essa carreira. Ontem entrou de novo, fez um bom jogo e ainda teve seu primeiro gol pelos profissionais. Mas, Luiz, acho que tem algumas coisas também que ajudam a explicar um pouquinho esse placar. Acho que um gol logo no início do próprio Andrei, né? E também a questão desse impedimento que a gente viu aí há pouco, que seria um empate do CRB logo depois, né? Com menos de 10 minutos depois. E aí, ajustadíssimo esse gol. É um impedimento que a gente é contra. Você é contra? Eu não sou, não. Eu acho que impedimento é impedimento. Você tem milimétrico? Não, a gente é contra a regra. A contra-regra. Sim. Isso. Entendeu? Não, nesse caso, tem que marcar. Sim. Exatamente, Luiz. Se tem a tecnologia diz que está 1 milímetro à frente, então 1 milímetro atrás. Exato. Eu sou dessa teoria. Eu sou da teoria que se passar 200 linhas, ficar parado 3 minutos, vale o que foi... o problema é que quem vai lá marcar a linha é humano, a culpa disso tudo né? é da regra. Isso. Exato, é o que você disse. O problema é que a gente discorda um pouco da regra, né, Luiz? Mas, enfim, essas circunstâncias aí também explicam o Vasco ter... E aí, logo, alguns minutos depois, o Vasco consegue fazer o segundo gol. Então, já dá uma diferença maior. Eu acho que é uma junção de fatores e aí no final disso a gente tem uma apresentação muito boa do Vasco, uma rodada depois da demissão do Maurício e com o time apresentando uma vontade muito interessante, mas é uma vontade que a gente sempre vê em São Januário que às vezes acaba não se refletindo em resultado ou em desempenho e volume de jogo. E assim, o Vasco começa muito bem com o gol do Andrei e aí tem esse gol anulado do Anselmo Ramon milimetricamente, em um momento em que o CRB tem uma reação muito rápida e aí a anulação do gol dá uma baixada na bola do CRB e nesse momento o Yuri Lara rouba uma bola no meio de campo, ele que é o líder de desarme do time do Vasco na Série B, tem 48 desarmes, ele rouba essa bola e faz o passe para o Raniel, que é o artilheiro do time na Série B. Então, a bola que sai do principal jogador que desarma do time para o principal artilheiro, em 2 toques, o Vasco consegue uma reação que deixa o time totalmente confortável com a torcida, com o desempenho dentro de campo e com o resultado a favor. E aí, a partir daí, a gente viu um masterclass, um desempenho fenomenal do Andrei, um jogador que a gente já sabia que era uma realidade, principalmente pelo desempenho não só no Vasco, mas na seleção sub-20, mas é um jogador de 18 anos que se destaca em uma Série B que é muito física. Então, quando você tem um jogador de 18 anos de idade, que ainda está no seu processo de maturação fisiológica, no seu processo de maturação física, tendo esse tipo de desempenho de posse de bola, de roubada de bola, de noção de espaço de campo, de finalização, de presença de área com aquele gol de cabeça, ele faz o elemento surpresa de um jogador de meio de campo muito maduro, isso aos 18 anos de idade. Então parece que ele ignora ter 18 anos de idade em uma Série B que tem muitos jogadores experientes e muitos jogadores fortes, onde a técnica não é o principal fator, principalmente nos times que disputam a parte de cima da tabela. E a gente vê o Andrei totalmente fora da rotação do Vasco, positivamente falando.
porque ele não destoa só dos outros jogadores da Série B dos adversários, mas ele destoa também no meio de campo do Vasco. Sim. A gente vê que quando ele pega a bola, é uma mecânica completamente diferente e acima da média dos demais jogadores. Mesmo ele tendo um cara do lado como o Nenê, por exemplo, que tem idade para ser pai dele. Então, ontem mais um desempenho acima da média do Andrei, coroado com os 2 gols, mas se ele não tivesse feito os 2 gols, seria também um grande desempenho. O primeiro jogo dele depois da troca de camisa, né? Há 2 dias atrás o Vasco tinha até postado nas redes sociais que o Andrei tinha pedido para trocar 16 pela 8. É um número muito pesado para um time muito pesado, historicamente falando, e o Andrei nem deu trela para esse peso, muito pelo contrário, ele usou desse peso para mostrar mais uma vez que é um jogador totalmente diferenciado. E olha, a torcida do Vasco que aproveite essa Série B, o desempenho do Andrei em São Januário, porque isso é jogador para a seleção brasileira e futebol europeu em pouco tempo. Não que o Vasco não mereça ter esse jogador, mas é as circunstâncias que faz o torcedor ter que aproveitar isso agora, porque o Andrei parece um meteoro jogando bola. Já imagina que ele não vai durar muito, né? Que vai ser vendido em breve. Mas, enfim, é só a camisa 8 de um dos maiores ídolos da história, que é do Juninho Pernambucano. Mas acho que tem algumas questões individuais. Acho que o Andrei chama muita atenção por essa personalidade que está destacando muito bem o Luiz, pela idade, inclusive, que ele tem. Ele entra muito seguro, muito maduro. Mas eu acho que me parece que é uma característica desses jovens que têm sido utilizados agora. O Marlon Gomes, o Egnaldo, entram com personalidade, chamando a jogada, fazendo 1 contra 1, drible. Figueiredo nem parece mais garoto. O próprio Figueiredo, que começou esse ano também, enfim, são jogadores que vêm sendo utilizados e, de fato, óbvio que a gente tem que chamar a atenção que vai haver irregularidade, são jovens, né? Isso é natural. Tomar cuidado para não queimar a etapa, né? Exato, para não achar que também, quando jogarem mal, achar que não serve, né? Porque a torcida, às vezes, tem um pouco essa rapidez de avaliação. Mas, enfim, chama a atenção que tem entrado dessa forma. Mas está mais fácil também. Já esteve mais difícil. O momento é melhor, a condição é melhor, o entorno é melhor. Jogadores experientes aí, a gente usa sempre o Nenê como referência, dão essa sustentação para que esses jovens jogadores desempenhem e joguem com mais tranquilidade. E eu acho que o torcedor também está um pouco mais paciente. Assim, claro que quando é vice-líder, o resultado ajuda, na impaciência do torcedor. Mas veja só que quando o momento foi ruim, o torcedor já sabia qual era o problema. Aliás, o torcedor sabia qual era o problema antes. Né? O torcedor já era uma tragédia anunciada. Foi apontado, olha, saiu o treinador, se vocês vão colocar um treinador inexperiente, vindo com o histórico vindo do rival, o histórico vindo do rival não é problema, inclusive o Zé Ricardo foi técnico do Flamengo, né? O Vanderlei Luxemburgo me parece que tem uma relação com o Flamengo e fez bom trabalho no Vasco também. Enfim, o problema não é o histórico. O problema é que você vai trazer um técnico com o histórico do rival sem nenhuma experiência. Esse é o maior problema. Parece. Aí o torcedor indicou claramente, isso não vai dar certo. E não deu. Aliás, o Luiz citou o Yuri que jogou bem, foi um dos motivos. Outra coisa que o torcedor avisou que não ia dar certo, tirar o Yuri Lara do time. Tira o Yuri, coloca o Zé Gabriel, não fazia o menor sentido. Um dos gols ontem é uma roubada de bola do Yuri Lara, inclusive. Exato, e é o líder desse tipo de quesito no time no campeonato. É óbvio que a gente não pode refletir só o desempenho de um time nos números, né? Porque o futebol não é só matemática. Mas se a matemática está te ajudando numa roubada de bola que gera um contra-ataque que sai um gol, e esse jogador é o responsável e o líder desse quesito, é muito estranho você tirar ele do time titular. E aí no jogo que ele volta, com outro treinador, ele faz o que fez. Então, é injustificável.